Bom, tendo entendido aí todo o contexto que está por trás do PLN, que são as redes neurais, os deep learning, né? Então vamos entender agora como que eu represento palavras, para a gente poder então realmente colocar isso em prática e ver essas tarefas aí de PLN funcionando. Para eu representar uma palavra, primeiro que essas redes neurais, elas trabalham com números, então eu preciso converter as palavras em números. E qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina funciona assim. Então existem alguns métodos aí para representação. Então eu vou falar aqui de 3 métodos, que são a pesquisa em um dicionário, o one-hot encoding e a representação distribucional. A pesquisa em um dicionário é a mais simples, onde cada palavra distinta aí do vocabulário recebe um número identificador, um número único aí. Então é como se eu criasse uma tabela aqui, para cada palavra ele tem um identificador sequencial, e para aquelas palavras que não existem no dicionário eu vou criar aqui um número N para ela. Essa representação ela tem um problema, porque o algoritmo aí pode assumir que existe uma ordem natural nessas palavras e dar mais importância aí para as palavras com um ID maior. Então esse método ele não é muito bom, embora seja usado em algumas aplicações. A segunda opção seria um método chamado one-hot encoding, onde cada palavra é representada aí como um vetor numa dimensão n mais 1, onde esse n é o tamanho do dicionário. Nesse caso, para cada palavra, a representação recebe o valor 1 no atributo correspondente àquela palavra e 0 no restante. Isso tem um problema aí que isso gera um vetor muito esparso, né, que requer muita memória para armazenar. Para a gente entender melhor, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que o meu dicionário tenha lá as palavras computador, mouse, teclado e uma que eu reservo aqui para as palavras desconhecidas. Então, esses seriam os atributos, os elementos do meu vetor. Eu preciso desse desconhecido porque quando eu aprendo, né, o padrão das palavras, eu uso um corpus linguístico que tem seu conjunto de palavras, mas na hora que eu for usar ele para uma tarefa específica, num outro corpus, num outro conjunto de palavras, pode ser que tenha alguma palavra que não existisse aí nesse corpus de treinamento. Então eu reservo para isso, para todas essas palavras, eu tenho essa representação como desconhecido. Então nesse caso aqui, a representação de cada palavra seria um vetor assim, cada linha aqui é um vetor. Então a palavra computador receberia o valor 1 no atributo computador e 0 no restante. O mouse receberia 1 aqui no atributo mouse e 0 no restante. E uma palavra desconhecida, aqui blá blá blá, receberia 1 nesse atributo desconhecido. Na verdade, todas as palavras que forem desconhecidas vão receber esse mesmo vetor aqui, a mesma codificação. Então, por isso que é um vetor esparso. Ele tem 1 numa posição e 0 no restante, e o tamanho dele é o número de palavras do dicionário. Então, é um tamanho muito grande aí, com uma representação 1 em uma posição somente. Então, o one-hot encoding ele é usado aí também, embora tenha esses problemas. O estado da arte hoje é a gente usar a representação distribucional, onde cada palavra é representada aí por um vetor de uma dimensão fixa, de tamanho n, que é chamado de word embedding. Então, essa dimensão, ela captura e consegue capturar um contexto. Então, não é simplesmente a representação em si, mas a forma com que ela é representada consegue identificar aí o significado da palavra. Então, se a gente representar esse vetor no espaço aí, multidimensional, né, de tamanho n, com n dimensões, desculpa. Então, as palavras que têm o mesmo significado, elas tendem a ficar próximas aí nesse espaço vetorial. Para exemplificar, suponha que eu queira criar o meu próprio vetor manualmente aqui, os meus atributos. Eu vou definir os atributos, né, as features que representam as palavras de forma manual. Aí eu venho aqui definir que eu quero o atributo gênero, realeza, idade e pet. Definir que eu tenho essas quatro dimensões aqui. E aí, para representar cada palavra, eu vou usar valores aqui entre -1 e 1, onde o -1 é um extremo, o 1 é o outro extremo e o 0 é um valor neutro. Então, suponha para representar homem,
que eu tenho aqui em relação ao gênero, um dos extremos que é próximo de -1 aqui, e a mulher próximo de 1. Em relação à realeza, tanto homem quanto mulher vão ser neutros aqui. Também em relação à idade, homem e mulher, não importa a idade para representar. Em relação ao conceito de pet, também não. Agora, quando eu estiver representando rei e rainha, em relação a gênero, também eles estão em 2 extremos, né? Então, o rei aqui é parecido com a representação do homem e a rainha com a da mulher. E agora, no atributo realeza, eles têm um peso alto aqui, próximo de 1 também. Então, estão muito relacionados à realeza. A relação à idade também tem um peso relativo aqui, porque normalmente rei e rainha são pessoas mais velhas. Em relação a pet, é próximo de 0. E agora, se eu quiser representar cachorro e gato, em relação a gênero, isso também é independente, mas eles estão, suponho, aqui no extremo -99. Em relação à realeza, ele é neutro. Em relação à idade também. Em relação a pet, eles têm um peso alto aqui. Então, suponho que eu inventei essa codificação aqui e criei esses vetores com a minha intuição aqui de representação. Bom, mas o que está por trás disso é que, se a gente olhar aqui a representação desse vetor cachorro e gato, vocês vão ver que eles estão praticamente iguais aqui, eles estão muito próximos. Então, se eu representar esses 2 vetores no espaço aí de 4 dimensões, né, eles vão dar 2 pontos aí nesse espaço, que esses 2 pontos estão muito próximos um do outro, porque eles representam o mesmo conceito aí. Quem fez isso primeiro foi um método chamado Word2Vec, proposto aí pelo Google, e nos experimentos deles, eles conseguiram identificar uma série de relações aí semânticas dessas palavras. Então, por exemplo, eles identificaram lá que homem e mulher estão no espaço aqui, numa mesma relação que está rei e rainha. Então, isso a gente pode ver por esses vetores aqui, né? Se eu pegar aqui o vetor homem menos mulher, né? menos woman, ou seja, fazer essa subtração de 2 vetores aqui, que é simplesmente subtrair um elemento do outro aqui, elemento a elemento, e aí, se eu fizer essa continha, eu vou ter esse vetor aqui, ó, representando homem menos mulher, que seria essa distância entre esses dois, essa diferença entre esses 2 pontos, não é exatamente a distância, mas a diferença entre eles ali. E aí, se eu fizer a mesma coisa com rei e rainha, king e queen, também eu vou obter um vetor resultante aqui. Se eu comparar esses 2 vetores, eles são muito próximos aqui, ó. Ou seja, o resultado dessa operação vai gerar aí 2 vetores que estão praticamente no mesmo ponto, significando que existe uma relação aí entre homem e mulher, da mesma forma que existe uma relação entre rei e rainha. Então, daí eles definiram operações matemáticas, assim, por exemplo, onde se eu tiver o vetor homem, mulher e o rei, eu poderia calcular qual seria o resultado dessa equação aqui, e isso geraria um vetor que é bem próximo aqui do queen, da rainha. Além disso, o Word2Vec, nesse experimento, eles identificaram várias outras relações interessantes, assim, não só de relação a sexo, mas também em relação a tempos verbais. Então, por exemplo, a representação aqui de verbos no gerúndio e no passado também tem uma relação similar aqui. E também eles encontraram relações entre países e capitais. Então, por exemplo, capital da Turquia, Ankara, capital do Canadá, Ottawa. Essa relação entre elas aqui é bem próxima também, se eu fizer aquelas operações matemáticas ali. Então, a ideia dessa representação distribucional é produzir vetores representando essas palavras, de forma que, se eu projetar isso no espaço, eles têm um significado aí que captura a semântica dessas palavras. Na verdade, se eu usar um método chamado TSNE, que é um algoritmo pronto em Python, eu consigo mapear um vetor uma representação de alta dimensão para uma representação bidimensional, e aí, se eu fizer isso, eu consigo ver clusters entre essas palavras, ou seja, grupos aqui que estão próximos, que tem se você começar a olhar, você vai ver que elas têm um significado similar aqui. Então, por exemplo, esse cluster de bolinhas amarelas aqui, está falando aqui de um refrigerador, de forno, de micro-ondas, e das marcas LG e GE. Então, eles têm uma relação aqui que é diferente, por exemplo, desse outro grupinho aqui, ó,
que trata aí de ferramentas das marcas Bosch, por exemplo, que fala de carga, de bateria. Então tem um outro grupinho aí. Então se a gente olhar cada grupo desse, vocês vão ver que eles formam palavras que têm um significado similar. Então a ideia da representação dimensional não só produz os vetores, mas que os vetores também tenham um significado ali. Bom, se eu conseguir um método que produz essas representações de forma automática, né, porque aqui eu fiz de forma manual, só para a gente exemplificar, mas se eu deixar um algoritmo gerar esses atributos aqui, ó, por exemplo, 100 atributos, 300 atributos, e de forma automática ele identificar essas relações, então eu tenho aí os chamados Word Embeddings. Na próxima aula nós vamos ver como usar esses Word Embeddings.